Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, quase um paradoxo. É um livro de 1997 chamado Cybercultura, que talvez seja uma das melhores ferramentas para entender o nosso mundo digital de agora. É verdade. Parece quase um mapa antigo para navegar numa cidade que ainda nem existia direito. Exato. E o autor, o filósofo Pierre Levy, era um dos arquitetos desse mapa. E é uma ótima analogia. O Levi estava escrevendo numa época em que a internet era mato, sabe? Era algo que a maioria das pessoas, se muito, acessava com aquela conexão de escada barulhenta. Mas a sacada dele é que ele não estava tentando prever o Instagram ou o TikTok. Ele queria entender a essência, o DNA da mudança cultural que estava nascendo. E é bem por aí que a gente vai. A nossa missão é usar essas ideias dele para iluminar o nosso presente. E ele já começa com uma metáfora que honestamente parece mais relevante hoje do que na época. A metáfora do dilúvio. Essa mesma. Ele pega uma ideia do Einstein que dizia que o século XX tinha criado 3 bombas: a demográfica, a atômica e a das telecomunicações. O Levi foca nessa terceira, nessa explosão de informação e diz: isso é um novo dilúvio. Num traus de informação, né? Exato. E a pergunta que ele faz diante disso é que é genial. Ele não pergunta se a tecnologia é boa ou má, se a internet é o paraíso ou o inferno. Que é a pergunta que a gente se faz o tempo todo. O tempo todo. A pergunta dele é outra. O que a gente vai colocar na arca? Diante desse mar de dados, desse caos, o que é essencial? O que a gente escolhe salvar e levar para navegar nessa nova realidade? Isso muda tudo, porque a responsabilidade vem pra gente, sabe? Para as nossas escolhas. E é bom deixar claro de que lado ele estava, né? Levi se dizia um otimista, mas essa palavra hoje em dia soa quase ingênua. Mas ele diferenciava bem isso. Ele dizia: sou otimista, não utópico. Ele não achava que a internet ia magicamente resolver a desigualdade, a ganância. Ele já via a comercialização do espaço digital, a exclusão. O otimismo dele era no potencial, nas novas possibilidades que se abriam para a colaboração humana. Ele até faz uma comparação ótima, né? Com os críticos da cibercultura da época. Diz que eles soavam como os pais que olhavam para o rock nos anos 50 e 60 e só viam, barulho e delinquência. E essa analogia é perfeita, porque ela mostra essa miopia que a gente tem diante de uma grande mudança cultural. Para o pessoal mais velho, o rock era só um ruído. Mas, na verdade, era a trilha sonora de uma transformação gigantesca. O Levi estava dizendo: olhem para essa coisa de nets, para essa internet. Não é só barulho, é a música de um mundo novo que está nascendo. Certo. Então, vamos começar a desvendar esse mapa. A primeira pergunta que sempre aparece com qualquer tecnologia nova é: qual o impacto disso na sociedade? Só que a primeira coisa que o Levi faz é jogar essa pergunta pela janela. Sim, ele diz que a própria palavra impacto é uma armadilha. A gente usa o tempo todo, mas ela passa uma ideia errada. Impacto soa como, um projétil, uma bola de canhão que atinge um alvo passivo chamado sociedade. Como se a tecnologia viesse de Marte e batesse na Terra. Mas na prática, a gente sente um impacto, não sente? A minha vida mudou completamente por causa do smartphone. Eu sinto impacto dele todo dia. É aí que está a sutileza da coisa. O que a gente sente não é o impacto de um objeto externo. Para o Levi, técnica e cultura são inseparáveis. Elas nascem e crescem juntas, numa dança. A sociedade não é um alvo passivo. Ela é a força que molda e que dá sentido para a tecnologia. Ele usa uns exemplos históricos muito bons para isso. Pensa no estribo. O estribo. Aquela peça de metal onde o cavaleiro apoia o pé. Uma invenção simples. Exato. Ninguém diria que o estribo causou o feudalismo. Seria um absurdo. Mas o estribo permitiu que o cavaleiro ficasse muito mais firme no cavalo. Aí ele podia usar armaduras pesadas, lanças. Isso abriu a possibilidade de criar uma cavalaria pesada. E essa cavalaria se tornou a elite militar, que por sua vez formou a base da estrutura social feudal. Ou seja, o estribo não determinou o feudalismo, mas ele condicionou. Ele abriu um campo de possibilidades que não existia. Entendi. A tecnologia não é um roteiro que a gente tem que seguir. É mais como um novo palco, com cenários diferentes,
onde a gente pode criar outras peças. Perfeito, é exatamente isso. A mesma lógica vale para a prensa de Gutenberg e a Reforma Protestante. A prensa não causou a reforma, mas criou as condições para que as ideias do Lutero circulassem de um jeito que era impensável. O ponto central dele é este: a tecnologia não é determinista, não é boa nem má em si. Ela é um campo de possibilidades. Ok. Se a tecnologia não é boa nem má, mas essa faca de dois gumes, como é que a gente lida com ela? Porque os efeitos positivos e negativos são muito reais. É aí que ele traz um conceito grego antigo, né? Exato. O conceito de fármaco. É uma palavra grega que é propositalmente ambígua. Ela significa, ao mesmo tempo, veneno e remédio. Para o Levi, a cibercultura é o fármaco do nosso tempo. Vamos separar isso então. Qual é o veneno? Acho que esse a gente conhece bem. Conhecemos até demais. O veneno é o isolamento, mesmo a gente estando hiperconectado. É a sobrecarga de informação, o dilúvio que a gente falou, que gera ansiedade, paralisia. É a dependência, o vício. E, claro, as novas formas muito mais sofisticadas de controle e de vigilância. O veneno é bem real. Certo, esse é o lado sombrio da força. E onde estaria o remédio? O que o Levi oferece como antídoto para isso? E aqui vem a parte mais fascinante e otimista dele. Para o Levi, o remédio não está fora da cibercultura, ele está dentro dela. O principal antídoto para os venenos da era digital é a inteligência coletiva. Inteligência coletiva. É um termo bonito, mas soa um pouco vago. Sendo o advogado do diabo aqui, hoje, quando eu olho para certas redes sociais, o que mais vejo é a burrice coletiva em ação. As redes não parecem ter potencializado justamente o oposto do que o Levi esperava. Essa é a crítica perfeita e nos leva de volta ao coração do fármaco. Ele não era ingênuo. Ele sabia que a mesma rede que permite a criação da Wikipédia é a que permite a organização de linchamentos virtuais. A inteligência coletiva não é um resultado automático da tecnologia. Ela é um projeto, é uma escolha cultural. Entendi. É algo que precisa ser construído, cultivado. Exatamente. Precisa ser defendido ativamente contra as forças que a destroem. Então, projetos como a própria Wikipédia ou o software de código aberto como Linux seriam exemplos concretos desse remédio funcionando. Perfeitos. São exemplos onde a sinergia funciona. Milhares de pessoas espalhadas pelo mundo com conhecimentos diferentes, colaborando para criar algo que ninguém faria sozinho. É a valorização e a conexão das inteligências. Essa é a grande aposta do Levi. Usar as redes para nos tornarmos mais inteligentes juntos e não mais burros separados. Deixando um pouco a filosofia de lado e indo para a parte mais concreta. Como é que esse mundo foi construído? Quais foram os tijolos, a infraestrutura técnica que permitiu tudo isso? Sim, foi uma tempestade perfeita de evoluções. Ele aponta 4 pilares. O primeiro é o tratamento ou processamento de dados. A estrela aqui é a famosa Lei de Moore. Aquela ideia de que o poder dos chips dobra a cada 18 meses, mais ou menos. Uma lei que pareceu mágica por muito tempo. E que na prática é um crescimento que a nossa mente nem consegue conceber. Significa que o celular no nosso bolso hoje é milhões de vezes mais poderoso que os computadores da missão Apollo. É uma aceleração brutal. É impressionante. O segundo pilar é a memória, a capacidade de armazenamento. Nossa, outra área onde a escala explodiu. Eu lembro dos primeiros pendrives com megabytes, que parecia uma fortuna. Pois é. O Levi já se espantava no livro com o salto para os gigabytes. Hoje a gente fala em terabytes, em HDs baratos. A capacidade de guardar informação se tornou quase infinita e o custo irrisório. Certo. Processamento e memória. E o terceiro? O terceiro é a transmissão. E aqui está uma das genialidades por trás da internet. A arquitetura dela é descentralizada, uma herança de um projeto militar, a ARPANET. Quando você manda uma mensagem, ela não viaja inteira. Ela é quebrada em pequenos pacotes e cada pacote acha o seu próprio caminho pela rede. Se uma rota está bloqueada, eles desviam. O que torna a rede absurdamente resiliente. Não tem um centro que dá para desligar e derrubar tudo. É uma teia, não uma pirâmide. Exato. E, por fim, o quarto pilar. As interfaces. A ponte entre nós, os humanos, e o mundo digital.
A evolução foi das linhas de código para janelas, o mouse, mas o Lev já estava de olho no que viria depois. E ele dá um exemplo no livro que é de cair o queixo, pensando que foi escrito nos anos 90. Sim, é um exemplo que mostra o quão visionário ele era. Ele descreve uma instalação de realidade virtual de 1995 chamada Osmose. O participante usava um capacete de VR e um colete com sensores, mas não tinha joystick, não tinha controle. Como se navegava, então? Com o corpo. Para subir naquele mundo virtual, você inspirava fundo. Para descer, você expirava. Para se mover para frente, você se inclinava. Era uma experiência controlada pela respiração e pelo equilíbrio. Não era um jogo de tiro, era uma imersão meditativa, quase espiritual. Caramba! Em 95 eles já buscavam uma internet que a gente pudesse sentir no corpo, e hoje, quase 30 anos depois, a gente ainda está aqui a maior parte do tempo limitado ao clique e ao scroll. Parece que em alguns pontos a visão deles era até mais ousada. Com certeza. Essa busca por interfaces mais intuitivas, como em Osmose, mostra que a tecnologia é só o meio. O que importa é a experiência que ela virtualiza. E isso nos leva direto ao coração da obra dele. O que ele realmente quer dizer com virtualização. E aqui a gente chega no que talvez seja o maior erro que cometemos ao falar do mundo digital. A gente sempre coloca virtual contra real, como se um fosse mentira e o outro verdade. Mas o Levi vira-se jogo, né? Completamente. Ele diz que essa oposição não faz sentido. O oposto do virtual não é o real, é o atual. O virtual é uma potência, uma semente. A árvore é a sua atualização. Essa pequena mudança de palavras redefine tudo. Ok, isso é poderoso. O virtual como potência. A semente contém a árvore em potência, virtualmente. Pensa nisso. A árvore não está atualmente na semente. Você não a vê, mas todo o potencial dela está ali. E a digitalização, para o Lev, é o grande motor de virtualização da nossa cultura. Quando você digitaliza uma foto de papel, você a está virtualizando. Você está libertando do seu suporte físico, do papel. Perfeito. A foto de papel é atual, ela está ali, naquele lugar, envelhecendo. A foto digitalizada é puro potencial. Ela pode ser copiada infinitamente, modificada, enviada para o outro lado do mundo, pode virar um meme, parte de um vídeo. Ela deixa de ser um objeto único para se tornar um universo de atualizações possíveis. E essa virtualização de tudo, textos, sons, imagens, leva a uma consequência que define a nossa era: o hipertexto. E, de novo, a gente acha que hipertexto é só clicar num link azul. E é muito mais. É uma mudança filosófica na nossa relação com o conhecimento. O texto de um livro tradicional é linear, tem começo, meio e fim, definidos pelo autor. O hipertexto é uma rede, uma teia. Levi o chama de uma matriz de textos potenciais. É a experiência de cair num buraco de coelho na Wikipédia. Você começa lendo sobre a Segunda Guerra e 5 cliques depois está aprendendo sobre a história do sorvete na Pérsia. É exatamente essa a sensação. Nesse modelo, o texto que você está lendo é só uma das infinitas rotas possíveis naquela rede. E isso transforma nosso papel, deixamos de ser consumidores de uma narrativa fixa e nos tornamos navegadores, exploradores. Quase coautores do nosso próprio caminho de leitura. As fronteiras entre quem escreve e quem lê ficam borradas. Elas se tornam porosas. E essa é a essência da cibercultura pro Levi. Um mundo de fronteiras fluidas, de conhecimento em rede e de potencialidades sempre abertas. Então, para a gente resumir, a grande lição do Pierre Levy é que a cibercultura não é sobre os aparelhos. É uma reviravolta na forma como a gente aprende, se comunica e até como a gente se vê. Tudo se torna interligado, coletivo e virtualizado nesse sentido poderoso da palavra. É a conclusão perfeita. Os pontos-chave são esses. Primeiro, a relação da tecnologia com a cultura não é de impacto, é de cocriação. Segundo, a cibercultura é um fármaco, veneno e remédio. E a inteligência coletiva é a nossa grande aposta para fortalecer o lado do remédio. E terceiro, o motor de tudo isso é a virtualização, esse processo que transforma o mundo num oceano de potencialidades.
E, para a gente fechar, fica uma provocação. Levi escreveu isso tudo antes da explosão das redes sociais, dos smartphones e principalmente antes da inteligência artificial generativa que a gente está vendo agora. E isso nos deixa com uma pergunta para hoje, inspirada na dele. Se a inteligência coletiva era o remédio, a arca que ele propunha para navegar os venenos daquela era digital inicial, quais são os venenos muito mais potentes do nosso dilúvio atual? A desinformação em massa, as bolhas de filtro, a manipulação por algoritmos, a ansiedade digital. E a pergunta que fica é: se a arca de Levi era a inteligência coletiva, qual é a nossa? O que a gente precisa construir agora para navegar por esse dilúvio que inclui deepfakes, IAs que podem criar realidades inteiras? A pergunta dele, o que vamos colocar na arca, nunca foi tão urgente.